O PT escolheu Marina Silva como culpada pelas queimadas que afetam o Brasil, acusando-a de estar distante da realidade do país. Parlamentares aliados ao suposto governo Lula afirmam que a ministra do Meio Ambiente é muito academicista e descolada da vida prática das comunidades e do setor produtivo. Além disso, criticam um projeto que aumentaria o poder de Marina Silva, considerando-o desnecessário e prejudicial. O ministro da Casa Civil também condena o modelo de gestão proposto pela ministra, classificando-a como ineficaz e sem base na realidade. Segundo ele, o plano não passa de um discurso teórico. É importante ressaltar ainda as tentativas da ministra de transferir a culpa para o governo anterior de Jair Bolsonaro, bem como ao clima e ao agronegócio, setores que estariam sendo injustamente responsabilizados pelas queimadas. Nos bastidores, o processo de desgaste político da ministra já estaria em andamento e sua saída do governo é vista como iminente, quase certa. Marina Silva, que deixou o governo de Lula em 2008, após denunciar corrupção, retornou ao Ministério do Meio Ambiente na esperança de reabilitar sua imagem política e reforçar a agenda ambiental. No entanto, sua postura considerada intransigente e distante teria causado atritos internos e dificultado a articulação com outros setores do governo e da base aliada. O episódio revela as dificuldades da ministra em conciliar suas convicções com as exigências políticas do momento, evidenciando um cenário de fragilidade e desgaste que pode culminar em uma nova saída precoce do suposto governo Lula. Espera-se para breve uma tomada de posição governamental sobre o assunto. Gente, outro tema que eu gostaria de tratar nesse vídeo é a viagem de Lula aos Estados Unidos para participar de evento da ONU, a Organização das Nações Unidas, cada vez mais desnecessária no mundo em total movimento, em total evolução, e que a ONU não cumpre as pautas que realmente interessam ao povo das nações. Mas o fato é que o Lula levou 100 pessoas, eu chamo a atenção, para esse editorial que foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo, pela chamada imprensa engajada, imprensa militante, que de repente começa a perceber a realidade do momento que se está vivendo nas mãos de um governo que não tem representatividade e que não tem competência, que não tem inteligência, que não tem preparo para representar o Brasil frente aos desafios da modernidade. É isso que representa o governo de Lula, a total incapacidade de representar o país. Mas olha, o editorial chama a atenção para o fato de que, para representar de novo o papel de anão diplomático, para de novo fazer o povo brasileiro passar vergonha, o Lula levou uma comitiva de 100 pessoas, uma centena de pessoas. Imagine o custo disso para o Brasil. Imagine o custo disso para você que está assistindo esse vídeo agora, para o que é chamado de pagador de impostos, mas que eu chamo de contribuinte brasileiro, que são todas as pessoas, independente da sua condição econômica. Os ricos, os pobres, todos pagam impostos e isso sai muito mais caro exatamente para os mais pobres, que continuam pobres, apesar dos mais de 15 anos de gestões petistas. Ora, nós tivemos 8 anos do Lula, depois tivemos 4 anos, mais 2, 6 anos da Dilma, aí já se vão 14 anos, quase 14 anos de gestão do PT. Agora temos mais de um ano, quase 2 anos, quer dizer, estamos chegando a 16 anos de gestões petistas e o próprio PT continua dizendo, através da sua representação no governo e no parlamento, que nós temos aqui no Brasil cerca de 33 milhões de pessoas passando fome. Você sabe o que é que representa isso? O próprio Lula dizia, olha, a gente gostava de ir para o exterior e lá ficava dizendo, no Brasil nós temos 30 milhões de crianças passando fome, no Brasil nós temos 30 milhões de crianças pedindo esmola nos sinais. E aí, o então prefeito de Curitiba, cujo nome eu não estou recordando agora, mas você pode se lembrar e colocar nos comentários, eu posteriormente também posso colocar, inclusive aqui na legenda do vídeo, é uma figura muito importante da política nacional nos anos 80 e 90, ele disse o seguinte, Lula, por amor de Deus, se tivesse 30 milhões de crianças passando fome no Brasil, nós estaríamos tropeçando nas crianças no meio da rua, nas calçadas, ninguém teria condições sequer de transitar
né? O pedestre não teria nem condições de transitar. É um absurdo isso que você está dizendo. Aí o próprio Lula se vira para ele, mas não custa nada a gente mentir um pouquinho para impressionar a plateia internacional. Lula continua fazendo isso. Ele vai para o exterior tentando impressionar a plateia com mentiras, com absurdos, com tentativa de assumir pautas que não pertencem e não interessam ao povo brasileiro. Como, por exemplo, assumir abertamente uma crise com a Ucrânia, que está sendo vítima de uma aberração, de uma invasão terrível praticada pela União Soviética, onde ele elogia abertamente elementos criminosos de grupos terroristas que assassinam pessoas, que iniciam guerras e depois, não tendo condições de sustentá-las, se vitimizam, elogiando terroristas e elementos ditatoriais, como esse aqui da Venezuela, o Nicolás Maduro, e levando consigo na bagagem um indivíduo radical, extremista, como o Celso Amorim. 100 pessoas na comitiva de Lula é realmente um abuso, um assinte contra a sociedade brasileira. Pior é que a imprensa militante e engajada e que recebe rios de dinheiro do governo não diz nada, faz de conta que nada está acontecendo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.